suas histórias, tua casa, o teu pai, teu passado é minha agonia. Já enxergo agora, no trabalho, no teatro, vou tecendo meu falar e a nossa amizade é um culto. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a milha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Sou cristão, confesso, digo mais, eu fui tão cego que tantos remorsos carrego. No afã de ter sucesso, inaugurei perseguições, são incontáveis as ações. Foi quando eu mergulhei o olhar em Estevão. Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa e conosco sirva algum amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Cá estamos para mais uma noite de doutrina espírita, de Evangelho à luz deste Consolador prometido, enviado por aquele que é o nosso modelo e guia há 2000 anos. Hoje, para mais um episódio, hoje vamos falar de um dos serviços prestados dentro de um centro espírita, o atendimento fraterno. E quão importante é o atendimento fraterno para quando nós estamos com grandes provas ou grandes expiações. A verdade é que nós vamos vivendo a nossa vida muitas vezes sem um sentido de espiritualidade, muitas vezes até orgulhosamente ateus, mas a verdade é que há, por vezes, certas circunstâncias na nossa vida que nós não nos sentimos capazes de as suportar. E é aí que a grande dúvida sobre a nossa existência, sobre as expectativas que nós tínhamos para a nossa vida, que acaba por sair defraudada. E, não raras vezes, fazemos um percurso que, por exemplo, quando nos aparece uma doença, vamos ao médico, mas o médico às vezes não nos dá as respostas suficientes. Às vezes, casais que estão 20, 30, 40 anos juntos e de repente há uma situação de divórcio e a pessoa vê-se desamparada. Há situações em que as pessoas entram num processo de depressivo de tal forma que deixam de querer viver, começam a ter sentimentos e pensamentos de suicídios e, portanto, o centro espírita muitas vezes acaba por ser o último recurso já sem esperança, como as pessoas dizem, eu já estou para tudo, eu já vou a todo lado, até um centro espírita. Agora pensem que muitas vezes o centro espírita é onde está as respostas que a pessoa procura. Muito bem, sem me alongar muito no tema, vamos hoje falar
com uma pessoa que tem anos e anos e anos de experiência no atendimento fraterno, e nada melhor para nos falar, ninguém melhor para nos falar deste tema do que o nosso grande amigo, grande inspiração, António Mendonça. Cá está ele. Tó, seja bem-vindo uma vez Filipe, mais. muito obrigado. Para as nossas conversas, já um hábito nas terças-feiras. É verdade, é verdade. Então, antes de começarmos a nossa conversa, da praxe, uma apresentaçãozinha breve, porque isto está Muito sempre a chegar sumário. a muitas pessoas. É verdade, é verdade. É assim, somos trabalhadores da Casa Espírita de Santarém, na função também de dirigente da mesma, há cerca de 19 anos, mas, de qualquer das formas, sempre trabalhadores. Somos um militar na situação de reserva, há cerca de 1 ano e 1 mês, o que significa que daqui a 3 anos e 11 meses estaremos reformados, não é? Até lá ainda para vir a ser chamado, embora tenha as minhas dúvidas. E entre alguns assuntos, digamos assim que este é o nosso assunto mater, ou seja, é a divulgação, é o conhecimento e a divulgação da doutrina dos espíritos, a quem temos dedicado algum tempo da nossa existência e iremos continuar a dedicar. Os meus créditos são relativamente limitados, mas estamos cá, sempre, procurando aprender e procurando levar o esclarecimento a quem dele precisa. Obrigado, Tó. Filipe. Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vou, se me permite, fazer a prece de abertura e depois então começamos o nosso tema, que hoje, aliás, qualquer tema espírita é delicioso de falar e é delicioso de explorar. Portanto, o nosso coração, quando fala de espíritos, de mediunidade e reencarnação, vibra, é uma coisa louca. É verdade. Muito bem. É com alegria, naturalmente, que aqui estamos todos os dias. É com muita alegria que encontramos esta doutrina e, portanto, como as alegrias das vidas são para ser partilhadas e divulgadas, aqui estamos hoje para falar deste tema tão importante na vida de tantas pessoas, o atendimento fraterno no centro espírita. Assim, invocando aqueles que no plano maior também são responsáveis por esse próprio trabalho, pedimos o carinho, a atenção dispensada para que a nossa conversa possa ser enriquecedora, esclarecedora para todos aqueles que, não conhecendo o centro espírita ou não conhecendo a doutrina dos espíritos, possam ficar um pouco mais esclarecidos. Assim, com o teu amparo, com o teu amor, vamos dar início à nossa Casa com o Evangelho número 36. Muito bem. Ora, vamos tirar aqui a música. Muito bem, então Tó, como referi há pouco aqui na apresentação, o centro espírita muitas vezes é o último recurso que as pessoas encontram já num estado muitas vezes de grande desespero, de grande aflição, de grande preocupação e lá está. A entrada no centro espírita é um momento ímpar da vida de qualquer pessoa. Então, o que eu gostava de lhe perguntar é, muitas vezes as pessoas vão com amigos, vão com familiares, do ponto de vista dos trabalhadores, também há uma organização para, portanto, desde a entrada da primeira, portanto, desde que a pessoa entra até depois o convite que é feito para se tornar trabalhador, portanto, há todo um processo. Eu gostaria que o Tó referisse Abordasse. o que é o ideal para a pessoa que chega, se deve vir com amigos, se deve vir sozinha, quando chega, o que é que encontra, portanto, fale-nos sobre Exato. isso, por favor.
Isto é falar da origem, da gênese de qualquer centro espírita. Nós começamos por um grupo que estudava a doutrina, com 12 pessoas. Esse grupo foi crescendo até às 60. Quando chegou às 60 pessoas, estávamos numas instalações familiares, não é? E aí cotizámos para alugar um espaço. E a nossa caminhada foi alugar desse espaço. Dessas 60 pessoas originais, estarão hoje presentes no centro. Isto foi em 2000 e antes de alugar o espaço, vamos ver assim, em 2003, quando a gente começou esta caminhada. Reparem, hoje estarão presentes para aí cerca de 10 pessoas. 10. Portanto, das 60 originais, o resto já se foi dispersando, não é? O que significa também o equívoco de muitas pessoas que procuram o centro espírita. Tal como o Filipe disse, muita gente vai atazanada, com graves problemas, ou pelo menos que considera graves problemas, e muitas das vezes passa pela cabeça que é o último recurso a que pode ir, não é? Também há quem procure o centro espírita para se informar de perturbações que familiares seus e até o próprio ou a própria possam ter. Nós temos conhecido muita gente que vai por causa dos filhos, tem perturbações várias, às vezes até pessoas que vivem essas perturbações, que não as conhecem, mas já suspeitam que deverão ter a ver com o mundo espiritual. Então procuram o centro espírita para procurar informação, para se compreenderem a si próprias. Na verdade, o centro, ou qualquer centro que comece, na maioria dos casos, as pessoas que lá vão sempre de forma apelativa, umas pelas outras. O irmão leva a irmã, leva a cunhada, leva o primo, depois leva os amigos. Nós temos assistido até, por exemplo, durante alguns anos, 2 e 3 e 4 anos, 2 ou 3 amigos vão lá, frequentam, e depois, por questões profissionais, deixam de poder frequentar. Mas reparem, as pessoas atraem-se umas às outras e levam-se umas às outras. Também aparecem pessoas pela primeira vez. Com esta questão da internet, dos sites, dos Facebooks, acontece que muita gente já contacta por telefone, os números estão no Facebook ou no site, e depois os números que lá estão têm que ser pessoas que possam dar informação sobre os horários de serviço do centro, não é? Especificamente, no que diz respeito à Casa de Santarém, a Casa de Santarém só ao sábado é que não estava aberta ao público. E digamos que à terça-feira também não estava aberto ao público, por uma questão de que eram os chamados trabalhos privados. Os trabalhos privados são os trabalhos mediúnicos, não é? São trabalhos de intercâmbio entre a dimensão física e a dimensão espiritual, necessariamente com equipas escolhidas, já minimamente treinadas, que ao longo dos anos vão desenvolvendo já certas valências, tanto no campo da argumentação, da palavra e da doutrinação, como também dentro do campo da mediunidade, não é? Porque, no geral, os nossos médiuns têm diversas aptidões, não é só uma, têm diversas aptidões. E as pessoas procuram o centro espírita, a maioria esmagadora, para procurar entender ou resolver situações limites que até às vezes consideram insustentáveis na sua vida. Também aparece, e temos alguns números que apontam para pessoas que vão e que aparecem com curiosidade. Querem saber o que é isto do espiritismo, já ouviram falar, nunca tinham ido a um centro espírita, descobrem, por exemplo, em Santarém que há um centro espírita e depois vão lá para ver o que é que se passa, como é que está organizado, que atividades tem. Bem, um centro espírita é um centro de divulgação, não é? A maior esmola que pode ser prestada ao próximo é a informação e o conhecimento. E a maioria esmagadora das pessoas não tem um sentido para a vida. Ou seja, procuram as religiões e há uma grande oferta religiosa. A maioria da nossa nação é de vocação católica, mas já temos cerca de 200 mil pessoas da nossa população
que se distribuem por igrejas evangélicas, já para contar umas 25.000 ou 50.000 de pessoas que estão registadas, cadastradas como testemunhas de Jeová. Depois, no grosso, é tudo católico, embora eu ache uma certa piada que é católico não praticante. E nós aqui ficamos em dúvida. O que é que não pratica? É não ir à igreja ou não pratica os ensinamentos de Jesus? Não. Eu pratico os ensinamentos de Jesus, não vou à igreja. Portanto, o sentido de não praticante é não ir à igreja. Mas, no fundo, a pessoa tem conhecimento sobre a doutrina de Jesus. A doutrina de Jesus, que o Espiritismo dá-lhe uma nova visão e uma nova profundidade e a compreensão que a Igreja não consegue atingir, porque a Igreja tem como corpo doutrinário uma atitude dogmática. A pessoa tem que acreditar sem qualquer, digamos, exercício de inteligência, porque tem que ser assim. A doutrina não. A doutrina não exige, e a doutrina presta a sua informação e a pessoa passa pelo crivo da razão, aceitando ou não. Há muitas pessoas que não aceitam, há pessoas que frequentam o centro espírita e que têm dificuldade ainda em aceitar uma realidade que não é uma possibilidade, é uma realidade, que é a reencarnação. Eu até costumo dizer aos visitantes habituais, aos frequentadores habituais, que a reencarnação passou de uma possibilidade para uma realidade. Pronto, para nós, a chave de muitos traumas, de muitos medos, de muitos bloqueios, essa chave muitas vezes irradica no nosso passado. E irradica no nosso passado, tanto no mundo espiritual como no mundo. Nós às vezes temos uma relevância excessiva. Eu noutra vida fiz isto, fiz aquilo, fizeram isto, fizeram aquilo. Está bem, mas espera aí, noutra vida a pessoa refere-se a outra existência neste plano. Então, e no plano espiritual? E o que é que ela fez no plano espiritual? Eu até costumo dizer assim, olha, nós devemos ter sido uns bons obsessores, nós conhecemos-nos, e então nós pensamos que por ter morrido, ou seja, por ter transitado para o outro lado, já nos transformamos em boas pessoas. Não nos transformamos em boas pessoas. Nós estamos em trânsito, em processo de transformação. E tal como o Filipe tinha também aqui considerado, eu acho que o atendimento fraterno é uma valência que, quando é a possibilidade de poder levantar, vale a pena. Porque todos nós somos... todos nós praticamos o atendimento. Quando prestamos uma declaração, não é? Quando vamos a um familiar, vamos um cunhado, uma cunhada, uma irmã, um primo, enfim, todos nós já lhe damos alguma informação, já dizemos qualquer coisa em relação à modernidade, em relação a... Eu, quando digo nós, digo aqueles que frequentam com alguma assiduidade o centro espírita. Portanto, muita gente já lá vai, mas já tem uma luz, embora ainda muito distante do que pode ir a esperar. Também há outra situação, que é a pessoa exagerar às vezes um bocado, não é? Exagerar, eles isto, eles aquilo. Uma das coisas que nós temos que ter em mente, e o Espiritismo vem ensinar, é que não há milagres, nem há certezas absolutas. Ponto final. Não há milagres, nem há certezas absolutas, não é? E essa imponderabilidade, essa impermanência, essa sim é que é ensinada pela doutrina. Nós vivemos uma impermanência constante. Nós não nos apercebemos, mas está tudo em mutação, tudo. Pronto. E a doutrina vai-nos lançar luz sobre muitos dos problemas que as pessoas têm. E é verdade, quando nós dizemos que às vezes é a última esperança, nós temos verificado com dezenas, talvez centenas de pessoas que a pessoa começa pelo médico de família, depois passa para o psicólogo, depois do psicólogo a crise continua, bate à porta do psiquiatra. Nem sempre essas, digamos assim, essas consultas também satisfazem a pessoa em si, não é? Embora a consulta na psiquiatria já envolve aqui outro problema, que é a pessoa ficar despersonalizada e fica menorizada depois de ter uma consulta em psiquiatria, porque, infelizmente, às vezes, também os psiquiatras tem que mudar a medicação toda, senão, e o senão significa muita coisa, até pode significar um internamento. Eu lembro-me que houve alguém que esteve em tratamento desobsessivo
que foi um tratamento que teve êxito e que lhe foi dito agora, a pessoa estava a seguir um tratamento psiquiátrico e foi-lhe referido, agora vai falar com o seu psiquiatra, está estabilizada e vai falar com ele a ver se o senhor lhe diminui a carga medicamentosa e depois até faz o desmame. Ela foi com esta conversa ao psiquiatra e o doutor disse, nem pensar, você até morrer tem que consumir isto. E se tiver com dúvidas, ou interno. Eu acho que isto é uma coisa pavorosa, não é? Portanto, há situações destas também. Há situações destas. Nós não somos contra o tratamento psiquiátrico e em muitas situações até temos que o sugerir. Portanto, nada nos move contra o exercício clínico, desde a psiquiatria a qualquer outra especialidade. Nada nos move e até consideramos que muitas vezes é necessário esses tratamentos para que a pessoa possa recuperar a sua saúde integral. Mas no que envolve o atendimento, o objetivo do atendimento, no fundo... Antes de entrarmos aí, antes de entrarmos aí, gostaria de levar aqui uma linha de raciocínio. A pessoa, quando entra no centro, ela deve logo pedir um atendimento ou deve assistir primeiro a umas palestras, integrar-se do funcionamento? Qual é que é o procedimento que a pessoa Qual seria a linha? É assim. Exato. O atendimento significa a busca de orientação que a pessoa vai buscar ao abrigo das valências que o centro tem. O centro tem várias valências. O atendimento deve orientar a pessoa na aplicação dessas valências, não é? Muitas das vezes é a frequência do centro. Aliás, a primeira chapa, como nós vamos dizer, deve frequentar o centro. A frequência do centro depois leva a que a pessoa possa frequentar, por exemplo, a fluidoterapia ou passe, não é? Que é uma ajuda que é impressionante. Mas depois, no caso de Santarém, no caso de Leiria, no caso de Coimbra, no caso de Torres Vedras, todas estas casas que eu conheça têm uma sala de tratamento, como a Sala Maria Luísa no centro de Santarém. Tem uma sala de tratamento. E a pessoa depois, a sua situação, até pode ser orientada e dirigida para isso, como pode ser orientada para trabalhos de desopção não presenciais. Os trabalhos de desopção não presenciais, o próprio não pode estar presente, não é? Enfim, há um conjunto de valências em que o atendimento fraterno existe para quê? Para orientar a possibilidade que a pessoa tem naquela casa. Para orientar. E ao mesmo tempo é assim, o atendimento fraterno tem uma estrutura que faz com que a pessoa naquele momento possa até inclusive funcionar o atendimento como uma psicoterapia, em que a pessoa realmente vai ali, expõe o seu problema e até muitas das vezes o mundo espiritual maior, porque acompanha o atendimento que está ali, até modifica a forma como a pessoa tem o seu problema estruturado e pode sair dali já com uma certa força e com alguma capacidade de interação para conseguir apontar para o êxito. Embora, vejamos, o êxito de qualquer tratamento na casa espírita, seja ela qual for, depende sempre da própria pessoa. Daí, pais que vão muito preocupados com filhos que estão num percurso de vício, seja ele qual for, e que vão pedir ajuda. Às vezes há merecimentos e há algumas ajudas, mas depois o próprio filho, não é, que nem tem conhecimento que o pai vai ao centro, porque eles não lhe querem dar conhecimento, ou então até recusa ir ao centro, tudo tem severas limitações. Temos que perceber isso. Ou seja, como eu disse no princípio, não há milagres, nem há certezas absolutas. E quando vimos que às vezes um caso está em franca melhoria, às vezes pode sofrer um grande retrocesso. Nós olhamos para os graves problemas da droga, por esse país fora, e para aqueles que infelizmente estão viciados na toxicodependência, e vimos que um viciado em toxicodependência, pelo menos há uns anos atrás, só era considerado liberto do vício após 5 anos sem consumir seja o que for. E há casos de pessoas que estão 7 e 10 anos sem consumir
e de repente têm uma má experiência e voltam a cair e ainda caem mais fundo do que estavam. Portanto, e tudo isto, nós sabemos que em cada curva do caminho pode haver uma armadilha. E todos nós somos falíveis, somos criaturas que ainda estamos num estágio evolutivo muito baixo e é o seguinte, não se pode exigir ao centro espírita, e às vezes isso acontece, não se pode exigir ao centro espírita uma coisa que ele não pode dar e que está na mão da própria pessoa. Podemos dizer, eu tenho exemplos muito engraçados, pessoas que as indicações que nós demos conseguiram cumprir. A vida delas transformou-se completamente. Algumas até são trabalhadores do centro. Algumas são trabalhadores. A vida transformou-se. Outras que discordaram da orientação, duvidaram, e que, claro, obviamente, o espiritismo não se impõe dogmaticamente. O espiritismo apenas recomenda. E então, as recomendações não foram seguidas e depois, claro, de queixa em queixa, voltam redobradamente a pedir ajuda e isto, aquilo e aquilo outro. E às vezes até, há uma coisa muito importante, é não deixar que o atendimento seja um rosário de lamentações e às vezes estamos ali a ouvir auto-recriminações e lamentações e isto, aquilo e aquilo outro. Não é esse o objetivo do atendimento. O atendimento é ouvir a questão que está pertinente com a pessoa. Agora, o atendimento pode ser feito apenas por uma pessoa e até, teoricamente, devia ser feito apenas por uma pessoa. Mas esse atendimento feito por uma pessoa também não pode ultrapassar, ou não devia ultrapassar, os 20 minutos. A nossa experiência leva-nos, às vezes, a estar com uma pessoa 1 hora e meia. Isto já não é atendimento. Isto já é psicoterapia mesmo. Já é psicoterapia, isto já não é atendimento. Entretanto, há um conjunto de situações que são criadas e todas elas são criadas no sentido de recuperar a pessoa, mas ela tem que colaborar. E nós verificamos que muita gente procura o atendimento fraterno, vai em busca de uma solução milagrosa, não é? E vai em busca de uma solução do género, ora lá tu por mim. Faz lá tu por mim. Portanto, isto é um grave problema. O atendimento pode orientar a pessoa para várias valências, para os recursos que a casa tem, mas o trabalho íntimo, pessoal da pessoa é muito importante. Portanto, o Divaldo até considera o atendimento uma psicoterapia, mas o atendimento é um encontro em que não é uma entrevista meramente. A razão porque, às vezes, quem faz atendimento não é uma pessoa, mas é uma equipa. Ora bem, em vários centros, eu até estou-me a lembrar do Perdoe Caridade, por exemplo, e outra lá para o Porto, agora não me lembro, em vários centros, a pessoa que faz atendimento, há um conjunto de condições que têm que ser supridas para aquele que se dedica a fazer atendimento. Numa dessas condições, uma delas é, na realidade, ter bons conhecimentos doutrinários. E então, esses bons conhecimentos doutrinários, por si só, já lhe permitem uma boa interpretação do caso que está a ser ali, e está a ser demonstrado. Mas nós sabemos que as pessoas são acompanhadas, muitas das vezes, por entidades que utilizam as pessoas como hospedeiros, não é? E que já estão coladas às pessoas, que já as influenciam de uma maneira que a Casa Espírita deverá saber o grau de influência que aquela pessoa está a sofrer. Até que há atendimentos, inclusive, onde nós pedimos a própria pessoa estar presente, nem tendo bem consciência do que está ali a fazer, mas é acompanhada pelo marido, ou é acompanhada pela mulher, ou é acompanhada por um filho, ou por um pai, e muitas vezes essa pessoa está mais esclarecida para ouvir o que se diz àquela, porque a outra não tem capacidade de discernimento. Bem, então, no caso específico de Santarém, os atendimentos são feitos em equipa. Temos, neste momento, 3 senhoras, todas elas com mediunidade, aliás, com várias mediunidades, que nos acompanham nesse encontro, em que, muitas das vezes, a pergunta é, diga-me, o que é que me trouxe aqui? E às vezes ficamos muito pasmados. Há pessoas que dizem assim, eu vim aqui porque a minha amiga diz para eu pedir um. Nós ficamos, mas a sua amiga, assim, a minha amiga, se vais lá, se vais ao centro, tens que pedir um atendimento. O que dá a sensação que nós ali vamos dizer a boa dicha, não é? Olha, dê cá a mãozinha, ver aí, se tem mais algum casamento, se vai ter mais 14 filhos.
Quer dizer, às vezes há aqui equívocos muito grandes, não é? Equívocos muito Então, grandes. No entanto, Filipe, sei lá. Antes de entrarmos na parte em que vamos falar sobre o ponto de vista do trabalhador, eu gostava de lhe perguntar o seguinte: quais são as grandes causas, ou seja, de toda a sua experiência de todos estes anos, quais são as grandes causas que identifica a levada a solicitação do atendimento fraterno? Quais são as grandes aflições das pessoas? ora bem, as grandes causas, processos que nós classificamos processos obsessivos com transtornos de personalidade já muito vincados, processos obsessivos. Depois, pessoas que chegam cercadas de grandes infortúnios, coisas incríveis, processo de doença na família, filhos, depois a morte de um parente, depois de repente uma falência, ou seja, e tudo tudo junto. É um conjunto de infortúnios que a pessoa parece que estava ali mata de marteladas, que nem sabe como é que está a respirar. Caos, não é? Exatamente. Outras situações, pessoas que procuram o centro e que fazem atendimento por questões em que estão em falências, e a falência está a afetar muito a vida familiar, não é? Vai afetar muito os rendimentos da família, etc. Também há casos desses, problemas profissionais, de falência disto, daquilo, daquilo outro. Depois, problemas passionais, pessoas que o marido divorciou-se, ou o marido saiu de casa, e vice-versa, ou a mulher, em que a pessoa não consegue superar a dor que está a sofrer pela incompreensão, porque considera que fez tudo pelo outro ou pela outra, e que depois é paga desta maneira, e depois aqui no meio disto tudo, pelo meio, há sempre aqui os filhos que estão em sofrimento. Portanto, muitas questões passionais levam as pessoas a procurar uma solução. Se não para resolver, pelo menos para compreensão, já é meio caminho andado para a pacificação da própria pessoa. Portanto, essencialmente, processos obsessivos, problemas económicos difíceis de resolução, com quebras de rendimento e estarem junto do limiar de pobreza, pessoas que têm problemas desses, e problemas passionais. Basicamente. Sim. Depois aparecem também outras situações. Sim, outros assuntos. Esses são os master. Muito bem. Sim. Pronto. A pessoa, como o Tó referiu há pouco, a pessoa que está no atendimento, portanto, convém que ela tenha bons conhecimentos doutrinários e, de facto, através daquilo que a pessoa vai transmitindo, aí através até mesmo da sua própria linguagem corporal, da forma como se expressa, portanto, dá para ter logo uma identificação mais ou menos clara do que é que se está a passar. No entanto, nós sabemos que também, quando há o trabalho do atendimento fraterno, também há algumas ajudas do ponto de vista espiritual para que os próprios trabalhadores também consigam chegar ao busilis da questão, portanto, àquilo que realmente importa. Eu gostava de perguntar ao Tó, porque há várias formas de identificação das percepções do próprio mundo espiritual que anda à volta da pessoa. Portanto, eu gostava de explorar um bocadinho isso. Portanto, gostava, numa primeira fase, que o Tó referisse o que é uma idioplastia e como é que se faz a vidência, do ponto de vista do médium, das identificações quando a pessoa está a falar que se retêm, para além de uma coisa é o conhecimento doutrinário que a pessoa tem e que identifica, e que fique claro que não era necessário haver as influências espirituais para que se fizesse um atendimento de alta qualidade. Agora, havendo essa possibilidade e havendo essa ajuda do plano espiritual, gostava que o Tó falasse um bocadinho disso do ponto de vista do trabalhador, de quem está no centro espírita a ouvir está a fazer o atendimento. Mas, Filipe, ainda antes dessa questão, vamos abordar quando é que se deve fazer o atendimento. Muita gente vai e o mais rapidamente possível quer ser atendida.
Exato. Mesmo que não tenha nenhuma situação especial, eu já reparei. Nós, preferencialmente, no centro espírita, nós adotamos, de há uns anos para cá, o sistema, a pessoa começa a frequentar o centro e se for um frequentador assíduo durante 3 meses, só a partir daí é que se vai fazer a inscrição para um atendimento. No entanto, há sempre exceções. Há pessoas que, até por pressão de outras, precisam de ir ao atendimento e eu vejo que esse atendimento, que é um bocado precoce para o entendimento das pessoas, trata-se de promover o quê? Promover o certo descanso. Pronto, ok, o caso está entregue, vai-se fazer alguma coisa. Mas, na verdade, eu acho piada, porque isto só devia ser uma coisa, vai 3 meses depois de alguém que frequentasse assiduamente o centro. 3 meses de frequência do centro significa 12 visitas a uma palestra que começa a preparar a pessoa para modificar a parametrização que tem dentro da sua mente, que a pessoa vai mal programada, a pessoa vai pedir um milagre ou vai exigir um milagre e geralmente vai com expectativas muito altas, não desconfiando que a melhora que existe na sua vida depende absolutamente dela. Portanto, nós consideramos que o atendimento deve ser feito quando a pessoa tem consciência do que vai ali fazer. Uma vez levei um grande puxão de orelhas de um irmão, de um benfeitor. Os benfeitores também puxam as orelhas, como a gente sabe. E as minhas também formosas, depois de levar aqui alguns puxões. E o irmão disse assim, não há urgências. Não há urgências. E mais, a pessoa que exige, como já aconteceu, a ser atendida naquele dia, não podes atender. Quando muito no dia seguinte. Ora bem, e a verdade é que nós temos verificado que as pessoas que chegam a correr, querem uma urgência, a chorar, babirranho, e que até às vezes agarram o nosso Hilário pela lapela, e ele está fraquito, já tem 78 anos, essas pessoas, se eu disser assim, olha, eu hoje não posso atender, mas amanhã vou atendê-la, ele já não vai lá. Ou seja, parece que aquela urgência passou. Parece que passou a urgência. Portanto, isto mostra, muitas das vezes, o desalinhamento em que a pessoa se encontra. Agora, durante o atendimento, há um horário para atender. Há um dia e uma hora própria para atender. Em princípio, por sistema, os atendimentos, pelo menos na Casa de Santarém, são feitos 3. Tenta-se ao máximo não passar deste número, não é? Porque o atendimento é, sobretudo, desgastante para a equipa que lá está. A equipa é feita por um trabalhador que é o responsável pelo atendimento e tem como apoio um médium que está ali para sinalizar interações espirituais. É sobre essas interações, Filipe, tu queres que eu fale? Sim. Ora bem, eu vou falar isto parece que congelou, deixa eu ver. Eu vou falar baseadas na minha experiência, que é sempre subjetiva e é muito relativa, porque os outros centros também terão as suas próprias experiências a relatar. Claro. Geralmente as pessoas que têm disponibilidade para me acompanhar, porque o nosso centro tem vários médiums, mas nem todos têm essa disponibilidade. Portanto, requer-se que o médium que me vai acompanhar tenha essa disponibilidade. E então, essas pessoas geralmente têm capacidade, uma multi-aptidão, que é vidência e audiência. A vidência, muitas das vezes, está associada à audiência. E quando não aparece, só aparece um quadro, geralmente a gente diz, agora dê-me lá aqui as legendas para percebermos. E então os espíritos dão as legendas do quadro. Isto é engraçado. Ora bem, então, o médium que nos acompanha tem calhar de sempre ser senhoras. Nós temos alguns homens, mas são poucos. Os homens aqui estão sempre em minoria. Acontece que elas estão lá e, há uma altura da conversa em que, pessoalmente, eu noto, pela expressão do médium, que ali há caso. Ou que o médium começa a ficar mal disposto, ou começa a arrotar, ou começa, enfim, a ficar com aquele fenómeno de barriga grande, ballooning, não é? Barriga grande e tal. Eu até às vezes costumo perguntar assim a uma das senhoras, vamos ter que falar, não é? Sim,
Então eu peço à pessoa, olha, importa-se sair 5 minutinhos que a gente já a chama, porque a troca de informação não pode ser à frente da pessoa. Às vezes até a troca de informação pode ser para a pessoa que não percebe nada daquilo aterrorizante. Então, e o que é que tu viste? Olha, um homem vestido de negro, que aparece com uma barba comprida, mas com um chapéu enterrado até às orelhas e não sei o quê, e o homem ela, médium, teve-me a fazer ameaças, e mais não sei o quê, e que eu não devia meter-me nisto, nem tu, e daqui, e daquela, e que vai fazer e vai acontecer. Pronto, nós já vimos que essa pessoa, essa entidade, não quer que a pessoa seja ajudada. E o facto da pessoa entrar ali a pedir ajuda no atendimento, já está a indispor esta entidade, a indispô-la, não só agitada em relação à pessoa, para interagir com a pessoa, que a pessoa às vezes até fica bastante agitada, como vai impressionar o médium e muitas das vezes até o atendente, que neste caso sou eu, não é o atendido é a pessoa, o atendente sou eu, e vai impressionar. Nós não nos podemos esquecer que o atendimento fraterno, quando é desencadeado, é nos dias apropriados para isso e ao horário apropriado. Nessa altura, isto é corroborado por todas as médiuns, há um irmão especializado no atendimento fraterno e esse irmão especializado tem até acesso ao registro, ao ficheiro da própria pessoa. E ao ficheiro que até abarca outras reencarnações, outras existências, onde o problema está matriciado. Porque nós sabemos que nesta existência nós estamos na síntese das nossas existências anteriores e acontece que muita dessa informação pode surgir ao médium, ou aparece uma entidade, ou mais que uma entidade, que se manifesta à evidência do médium, perdão, à visão do médium, como às vezes aparecem também umas imagens com cenas animadas que contextualizam aquela situação. No que nos toca, nós temos muito mais essas imagens chamam-se ideoplastias. Nós temos mais ideoplastias e neste trabalho de equipa que há, muitas das vezes é engraçado, porque a mim mostram-me uma coisa e depois o médium vai ter que desenvolver. Eu até digo assim, olha, estou a ver isto. Quem é este homem que aqui está? Espera aí, espera, mas depois, ao lado, eu ouço um choro de uma criança que estava dentro de um cesto. Quem é esta criança? Era o filho que... Ou seja, o irmão está na dimensão espiritual, vale-se de uma capacidade de um e de uma capacidade do outro. E muitas das vezes, no atendimento, às vezes pode ser só o médium que recolhe alguma informação, outras vezes há uma informação partilhada que é muito importante para conseguirmos perceber o que está ali atrás. Perceber o que está ali atrás. Depois temos a pessoa que vai, por exemplo, se for um trabalhador do centro espírita, o médium pode receber a seguinte informação. Isto é para vocês saberem, para entenderem, mas ele não pode saber. Porque se soubesse, ia influenciar o seu livre-arbítrio. E nós não podemos dizer. Outras vezes não há esta restrição e nós podemos contar ao trabalhador e ao frequentador frequente, não é que o frequentador já está há 5 ou 6 anos, podemos ter uma conversa franca com ele, dizer assim, olha, neste momento passa-se isto, vamos tentar ajudar desta e daquela maneira e você tem que fazer o seu trabalho. Pronto. Mas na maioria das pessoas, não é? Na sua grande maioria das pessoas, as pessoas não têm conhecimentos para isto, como tal, é bico calado. Porque elas não podem, que isto até, se calhar, ia afetá-las. E mais, nós até, nem tão pouco, à frente da pessoa que está a ser atendida, podemos dizer que ela está obsidiada. Porque a pessoa depois, na cabeça dela, era uma falta de respeito, não é? Não, faz macaquinhos na cabeça, o que é estar obsidiado, e depois vai à internet ver o que é obsessão, e depois ficam assustados, já me aconteceu isto, depois ficam assustadíssimos, telefonam no dia seguinte, não sei o quê. O atendimento fraterno não é um programa de autoajuda. Até, segundo o Divaldo, e segundo este livrinho que eu aqui vou mostrar, espera aí, este livrinho que aqui está, que é do projeto Manuel Filomeno Miranda, foi um projeto que durou 10 anos e que foi constituído em 1990, em que o espírito Manuel Filomeno Miranda trouxe um conjunto de pequenos livrinhos para apoio dos trabalhadores dos centros espíritas, em que há aqui uma entrevista do Divaldo muito engraçada.
Inclusive, as pessoas que vão ao atendimento fraterno nem sequer tão pouco devem ter acesso telefónico, sobretudo telefónico, à pessoa que faz o atendimento fraterno. É muito difícil isto. Acabamos sempre por ficar ligados uns aos outros e a falar e não sei o quê, mas está bem exarado que o atendimento fraterno é um momento que não é um momento basicamente de autoajuda, ou seja, a ligação depois do atendimento fica cortada e a pessoa é orientada para os tratamentos que vai receber. Depois, se quiser outra vez outro atendimento, inscreve-se e volta a outro atendimento. E é natural que pessoas que frequentem o centro espírita façam vários atendimentos. Há pessoas que fazem 2 atendimentos por ano, 3, os próprios trabalhadores, frequentadores. É um direito que lhes assiste. Muitas pessoas vão ao atendimento fraterno, vão aos tratamentos, os tratamentos fazem efeito, mas assim que os problemas deixam de se fazer sentir, as pessoas desaparecem do centro espírita. Mas depois, passado 3 meses de terem desaparecido, se as encontramos e dizem, então, está tudo bem? Já está tudo na mesma. Pronto, está tudo na mesma, porque o que é que acontece? Foram mobilizados recursos importantíssimos do mundo espiritual, sobretudo, sobre aquela pessoa, na presunção que a pessoa pudesse melhorar a sua atitude moral perante o mundo, mas a pessoa que foi para lá movida com um aguilhão muito áspero, não é? Que levou ali empurrada pelas dificuldades que ela sentia, fossem elas quais fossem, a pessoa sente uma melhoria na vida dela e depois acha que já se pode ausentar da renovação do pensamento. Às vezes não é frequentar o centro espírita, é a melhoria moral da pessoa. A pessoa, pronto, já passou, já posso voltar ao mesmo, não é? O que é que acontece? Depois dos mesmos problemas, volta a bater-lhe à porta, ela sente-os como se tivesse uma incidência cada vez maior. Portanto, a doutrina espírita, que se recomenda, não se impõe, é uma proposta para a felicidade da criatura. O atendimento identifica o problema da pessoa e orienta a pessoa para as valências que pode vir a receber naquela casa e que poderá repetir sempre que for necessidade. Porque médiuns e não médiuns, todos nós temos as nossas provas. Nenhum de nós, pelo facto de ser espírita, tem benefícios fiscais. E há gente que pensa que temos. E esses benefícios fiscais, se não forem prestados pelo Estado português, que sejam prestados por Deus. Isso não existe. Nós temos as nossas dificuldades e temos que aprender a lidar com elas, e o espiritismo é uma ferramenta útil, muito útil. É isto que as pessoas têm que se consciencializar. Mas o espiritismo é um convite à mudança interior. Nós não mudamos o mundo do outro. Agora, podemos mudar o nosso próprio mundo, não é? Pronto. Filipe, não há uma questão que queres tratar? Sim, quero. Tem a ver com um pouco com a gestão das expectativas. Muitas pessoas vão ao atendimento fraterno na esperança de que no centro espírita ou podem falar com um familiar que já desencarnou, já partiu, exato, ou porque lhe vai ser dito, imaginando que há uma questão de divórcio, logo o porque é que isso aconteceu, ou o melhor caminho, ou o que é que eu devo seguir, que caminho é que eu devo seguir, mas depois muitas das vezes a resposta que se dá pelos motivos que o Tó já referiu, que a pessoa não estava capaz de digerir, de certa forma, toda a informação e o contexto em que isso é inserido, o que acontece é que muitas vezes é-lhe dito para a pessoa frequentar o centro. E a pessoa que vinha numa primeira fase com uma expectativa que ia falar com um familiar, e isso cria uma desilusão muito grande para a pessoa que chega a um atendimento. O que é que o Tó tinha a dizer a essas pessoas? Filipe, eu trabalhei 10 anos... E depois desaparecem. Eu trabalhei 10 anos no Museu Militar e estava lá 3 meses e houve alguém lá no próprio museu que ouvi dizer que de onde eu estava, na biblioteca do Exército, que eu fazia lá umas reuniões com meia dúzia de pessoas, à terça-feira e à quinta. Que era o Evangelho. Pedimos o Evangelho.
E essa pessoa vai ter comigo, na altura major, e diz, Sr. Major, o senhor, eu sei que o senhor tem umas reuniões que fazem muito bem, eu nunca percebi bem a quê. Ou seja, eu sabia que é que faziam bem, mas ele é que não sabia. Tem umas reuniões, não sei o quê. E então, devidamente autorizado pelo excelentíssimo diretor, começámos a fazer essas reuniões, à terça-feira, e passado, isto depois era um grupinho de 5 ou 6 pessoas, que subiu até 22, das quais metade vinham lá de fora. Eu volto a referir, devidamente autorizado pelo diretor, que assistiu a algumas reuniões. Ora bem, e havia uma senhora que estava na portaria principal que ouvia falar dessas reuniões. E houve alguém, apesar da descrição de que elas se rodeavam, houve alguém que disse, não, são reuniões de espiritismo. É? E então ela veio, da parte da manhã, veio ao meu gabinete e veio-me pedir, o senhor tem umas reuniões e tal, eu queria, o senhor autoriza-me? E disse assim, por amor de Deus, é como prazer, a senhora faz favor. Então já sabe, há uma hora, já está almoçadinha, almoça logo ao 12h30 e a uma vai lá ter connosco. E ela almoçou e quando saiu do refeitório, do pessoal da vigilância, que havia para aí uns 9 ou 10 vigilantes, ela saiu e saiu com a seguinte frase: então até logo, pessoal, vou falar com o meu avô. Isto é incrível, pá. Então até logo, vou falar com o meu avô. Bem, Exato. Depois ela chegou lá toda contente, eu não sabia disto, só vim saber depois, como me veio contar. Entrou, sentou-se, estávamos a falar sobre cristianismo e mais não sei o quê, ela teve sempre os olhos abertos, à espera de qualquer coisa, que parece de abertura, desenvolvimento da conversa, parece de fecho. Ela foi-se embora, muito enxuta, foi quando uma me disse, então, ela não conseguiu falar com o avô. Eu disse, não, isto para falar com o avô, ela tinha que pagar forte, não é? Isto não é assim, sem mais nem menos. Eu estou a dizer isto a brincar, ainda há quem pense que os atendimentos são pagos. Há quem pense que os atendimentos são pagos. Mas isto é as expectativas que as pessoas têm e pensam que as coisas são assim, quer dizer, que as coisas vão... Olha, isto faz-me lembrar outra coisa engraçada. Bem, isto pode ser muito público, não posso, porque isto depois mete aqui um político e depois esse político depois rapidamente é descoberto que lá foi, não se pode falar nisto, mas há as coisas mais incríveis, desde aparecer alguém a dizer, olha, venho aqui para pedir um vidente porque vou a uma reunião e quero que o vidente me acompanhe para depois me dizer o que está a ver na cabeça dos outros. Pá, até coisas destas já aconteceram. Até coisas destas já aconteceram. Vão lá porque querem um vidente para acompanhar um fulano numa reunião. Portanto, as coisas mais anómalas, mais esdrúxulas, mais incríveis aparecem de quem não conhece a doutrina. Isto é anedótico, mas por ser anedótico não deixa de ser uma história real, não é? Pronto. Há muitas pessoas que vão com muitas expectativas. Vão sim, senhor. Eu agora vou falar do meu caso pessoal. Minha mãe partiu em 1996 e eu cheguei à doutrina, fui convocado à doutrina em 1999. Foi nesse ano que a Maria Luísa foi ao presídio militar, foi-me buscar e de forma peremptória me disse, veemente, me disse, António, isto foi uma quarta-feira, no domingo estás da minha casa, vamos para o centro de Almeirim. Eu, tu, e lá fomos. E foi assim que os factos aconteceram, não é? Ora bem, e no meio disto tudo, a minha mãe partiu, e claro, obviamente, não é? Talvez não, é a maior referência da minha vida, é a minha mãe, é a maior referência da minha vida. E continua a ser, como é óbvio, não é? Dou-lhe muitas preocupações, ela volta e meia visita-me, e eu sinto a sua presença. E então, pronto, eu comecei a dedicar-me à divulgação, a aproximar-me, a ganhar mais experiência, até chegar aos trabalhos mediúnicos, começar a desenvolvê-los, pronto. Mas a minha mãe partiu em 1996 e foi só em 2006, num trabalho mediúnico, nunca, o meu princípio é não incomodar a minha mãe, não incomodo. Só situações de limite que tenham a ver, por exemplo, com a neta dela, não é? A minha filha, que eu às vezes é que eu eventualmente a incomodo e digo, minha querida, veja o que é que pode fazer pela garota. Pronto. E é dentro do estatuto de pai para filha e de mãe para neta. Pronto. E em casos muito específicos, de familiares também, muito, muito específicos,
que eu, ou seja, o incomodo o menos possível, porque sei que a vida do outro lado também é uma vida com muitas atividades e que às vezes as minhas preocupações podem ser nada. Eu estar-me preocupado em ser nada. E então pronto. E acontece que só em 2006, num trabalho mediúnico no centro, sem estar à espera, de um momento para o outro, há uma médium que recebe a minha mãe. Calhou esse dia ser o dia dos meus anos. Portanto, havia trabalho mediúnico, eu fazia anos naquele dia, havia trabalho mediúnico nesse dia, e no final do trabalho, quando estava a fazer o fecho dos trabalhos, há uma médium que diz, levanta e diz: meu filho, dá-me um abraço. Eu fazia anos, naquele dia, eu considero que foi o maior presente de aniversário que eu já uma vez recebi. Foi quando, 10 anos depois da minha mãe ter partido, a minha mãe me deu um abraço, através da mediunidade, de uma das médiums da nossa casa espírita. E depois me disse umas palavras, claro, depois eu também me emociono, tenho choro fácil, foi uma coisa emocionante, mas naquele dia estavam cerca de 15 a 16 pessoas, toda a minha gente sentiu uma emoção, uma coisa impressionante. Cá está, mas também nunca pedi, e já trabalhava na mediunidade há alguns anos, mas não tinha, quero falar com a minha mãe, quero falar com o meu pai, quero falar não sei o quê. Quando menos a gente espera, a pessoa tem eu vejo isto como um merecimento, teve este merecimento. O meu pai, há um trabalho mediúnico onde há uma entidade que é recebida por uma senhora médium e essa entidade, muito revoltada, surgiu-me. Eu já estava calado. Eu ouvi e cada vez que ouvia estava cada vez mais pequenino. Fui zurzida forte e feio. Depois, no fim, a entidade retirou-se, eu fiz uma breve oração por ela, enfim, muito engelhado, muito pequenino, e há uma senhora médium que estava do meu lado direito, que de repente diz assim, através dela, alguém que me diz assim: meu filho, o que é isso? Então, ouve lá uma coisa. E de anunciar os meus predicados, que não tenho muitos, começo a anunciá-los. Então, perante isto, tu deixas-te ir abaixo. Por amor de Deus, meu querido filho. Era o meu pai. O meu pai. Portanto, tive a honra, quando eu menos estava à espera, foi o meu próprio pai, que se manifestou mediunicamente para me levar. Claro, já saí dali um bocadinho mais, aliás, muito mais moralizado. Eu digo isto mais uma vez, que nunca provoquei nada disto, e eu continuo a ver que isto são os pequenos merecimentos que nós vamos conseguindo somar. Isto é para todos, para todos aqueles que caminham dentro da seara espírita e que depois vão ter os seus merecimentos também, e somados com mensagens muito nobres e que elevam a sua moral e confortam completamente os nossos corações no mundo onde nós estamos, que é um mundo de expiação e provas, é um mundo de grandes dificuldades, de grande perturbação, mas depois temos estes momentos que não há dinheiro que os pague. O atendimento é realmente, como tu dizes, Filipe, há muita gente que tem umas expectativas muito grandes. Há pessoas que vão com perguntas, as mais levadas, as mais disparatadas possíveis, e nós temos que engolir em seco, umas não respondemos, outras dizemos que não podemos responder, e às vezes quando vimos que a pessoa está ao pé de uma catástrofe muito grande, às vezes acontece, nós vimos que está iminente uma catástrofe, nós nunca o podemos dizer, porque isso era precipitar em ansiedade a pessoa, não é? Pronto, agora não há nenhuma catástrofe, basicamente, que não possa ser sustida, só que nós vimos que há pessoas que não conseguem, a vida está a ser uma espécie de rio muito caudaloso, com muita velocidade, com muita espuma, e o caudal é muito rápido e a pessoa não consegue ter discernimento. É assim, o atendimento fraterno é uma valência muito importante. Traçam-se orientações. A pessoa é livre de as seguir. Mas para as seguir com maior propriedade tem que fazer uma coisa que é muito importante, é conseguir perceber a doutrina e conseguir perceber o que é que se lhe pede. E, efetivamente, há muita gente que já vai tão desorientada que não tem tempo para esperar, Filipe. Não tem tempo para esperar. E o que eu costumo dizer é: quem tem tempo para esperar e desenvolve uma fé no seu coração muito grande, uma certeza muito positiva, a coisa vai lá. E eu tenho também muitos casos de êxito muito bons. Até porque a pessoa, quando chega nas primeiras vezes, ela está muitas vezes, como já foi referido, sobre uma influência muito grande.
E o facto da pessoa ir com uma influência muito grande sobre si a um atendimento logo faz com que os próprios influenciadores a inspirem Dominem. para nunca mais lá pôr os pés. Então, às vezes, Exatamente. quando se diz para a pessoa frequentar o centro durante algum tempo, é porque também vai haver um trabalho da espiritualidade de recolha de toda essa Remover, comunidade exatamente, espiritual que acompanha a pessoa. a volta da pessoa. Então, Exatamente. às vezes, a ansiedade de querer a resposta e de não obter logo a resposta faz com que a pessoa tenha exatamente o inverso daquilo que desejaria. O inêxito. Exato. E, portanto, às vezes, a frequência do centro, às vezes de 1 mês, 2 meses, faz com que quando ela vá ao atendimento, ela já consegue perceber ou atingir o nível de profundidade daquilo que lhe é dito de uma forma muito mais eficaz. Portanto, Filipe, falando com uma entidade, há muitos casos destes, mas uma delas era assim: um idoso, um trabalho mediúnico. Olha, venho aqui testemunhar que vim com a minha filha e com o meu genro. E não queria vir com eles. Portanto, eu estou a falar de um espírito desencarnado, que estava desencarnado há 2 ou 3 anos. Vim com a minha filha e vim com o meu genro. Aliás, eu já sei que estou morto. Mas vim com eles. E da primeira vez não fiquei. Mas da segunda vez, há um senhor que se aproxima de mim e me disse assim: fica cá esta semaninha, porque para a semana vês cá a tua filha outra vez. E ele diz: então vou ficar, para ver o que é que vocês aqui fazem. Ou seja, há um benfeitor que se aproximou dele e que o convidou a ficar uma semana. Ele diz que a filha dele ainda lá voltou era o domingo, ainda lá foi mais 2 domingos. Mas depois era assim o homenzinho a dizer assim: olha, sabes, vim aqui dar o testemunho, foi assim que eu fiquei cá, gosto muito das nossas atividades, estou a aprender muito, agora tenho muita pena que a minha filha não vem, nem o meu genro. E sabes, fazia-lhes tanta falta. Estás a ver? E fazia-lhes tanta falta. Eles deixaram de ir, mas este ficou lá. Era menos um peso para a economia espiritual deles. Há muitos exemplos incríveis. Muitos exemplos. Muito bem. Otó, estamos quase no término da nossa conversa. Eu gostava de lhe pedir, Otó, de toda a sua experiência, de tudo o que viu, de todas as pessoas que atendeu, quais são os grandes conselhos que há a dar para as pessoas que chegam ao centro? Conselhos. A primeira tomada de vistas é a postura da pessoa, que deve ser uma postura de humildade. A humildade toda a gente a conhece, pouca gente a pratica, mas a humildade é praticável. A humildade, muitas das vezes, é a pessoa saber calar-se e saber ouvir. Portanto, a primeira coisa é quem chega e que esteja aqui a ouvir e que queira realmente um dia frequentar e com o direito de assistir a um atendimento, é a humildade. Humildade para saber falar e para saber ouvir. Depois, a seguir à humildade, é uma atitude, é outra que é também recomendada, que é a paciência. Com a humildade e com a paciência vai aparecer a terceira coisa, que é a fé. E a fé tem 2 elementos. O primeiro é a esperança e o segundo elemento é a certeza. Então a fé é a certeza, é a esperança que o bem vai acontecer e é a certeza que vai acontecer mesmo. Isto é muito importante. Portanto, a humildade, a paciência e a fé são muito importantes e são muito recomendadas para todos aqueles que procuram ser espírita, tanto como no plano físico, como no plano espiritual, porque o centro espírita também tem atendimentos no plano espiritual. Também tem atendimentos, não é? Para todos nós, para todos aqueles que sofrem. Seria talvez o meu conselho e a minha recomendação de tudo isto que eu tenho visto ao longo destes anos. Obrigado, Tom. A Fernandinha, tem aí alguma mensagem, Olha por isso? Tem? Já está ali tudo preparado. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Seja bem-vinda. Vamos sentá-la. Pois, então. Não é só ouvir, também tem que trabalhar, então. Exatamente.
Obrigado. Fernanda, somos todos Sim. ouvidos. Pronto, aqui vou ler aqui uma Obrigado. pagelazinha, uma mensagem de André Luiz. Ok. Cura espiritual. Comece orando. A prece é luz na sombra em que a doença se instala. Semeie alegria. A esperança é medicamento no coração. Fuja da impaciência. Toda a irritação é desastre magnético de consequências imprevisíveis. Guarde confiança. A dúvida deita raios de morte. Não critique. A censura é choque nos agentes da afinidade. Conserve brandura. A palavra agressiva prende o trabalho na estaca de zero. Não se escandalize. O corpo de quem sofre é objeto sagrado. Ajude experiente para o bem. Simpatia é cooperação. Não cultive desafetos. Aversão é calamidade vibratória. Interprete o doente qual se fosse você mesmo. Toda a cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. André Luiz. Obrigado, Fernanda. É sempre um Tudo gosto bom. ouvir-te. Obrigado, querida. Um beijinho para ti. Obrigado. Cura espiritual, muito bem. Tó, foi uma magnífica conversa. Eu que agradeço, Filipe, obrigado. Acho que houve muitas pessoas que ficaram muito mais esclarecidas sobre o que é que se pretende, sobre as recomendações que são dadas e o porquê de se darem essas recomendações. E as pessoas não se podem esquecer de uma coisa, é que o Tó e as pessoas que o acompanham também têm a sua vida, também têm os seus problemas. Claro, Estando no trabalho ativo, também recebe muitas influências, não só de quem chega, mas dos nossos próprios amigos. exato. E portanto, às vezes não é fácil. Mas eu já levei algumas pessoas comigo lá ao atendimento. Enquanto trabalhador também saí muitas vezes já bastante tarde. É verdade, é verdade. Nunca ninguém saiu daquela casa sem uma palavra, independentemente da hora. E eu sei muitas vezes que o Tó muitas vezes estava cansadíssimo do próprio trabalho, das próprias coisas, e pessoas, lá está. Mas quando há pessoas aflitas, o nosso coração não é capaz de dizer que não. Não é capaz de dizer que não, independentemente das horas, independentemente de às vezes as pessoas virem dizer sempre a mesma coisa, às vezes conversas que lá está, mas o que eu desejo para o Tó é que o Tó continue sempre a ouvir com o coração e que continue sempre com esse trabalho muito enriquecedor. E desejo-lhe tudo de bom, como é óbvio, e que você continue sempre a ser um exemplo para muitas outras pessoas. Tó, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Muito obrigado. Vou-lhe pedir só para fazer a prece de fecho, que é para então sinalizarmos e finalizarmos o trabalho, está bem? Muito obrigado. Vamos, em continuidade deste pedido do Filipe, vamos então unir-nos. E vou evocar aqui a presença do apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, insigne espírito, nos trouxe através do seu exemplo o que é o amor, o que é a dedicação, o que é o trabalho, o que é também o conhecimento e o amor pelo próximo. Ele, que foi um dos apóstolos que não conheceu Cristo, enquanto Cristo esteve nas plagas da materialidade, ele conheceu já no mundo espiritual. Então, aqui evocamos a sua presença, nosso querido Paulo de Tarso, grande inspirador da nossa casa espírita. Que legião de trabalhadores que trabalham em seu nome e em sua representação, em favor do Cristo,
neste momento a todos possam trazer o conforto aos seus corações, trazer a lucidez às suas mentes, que a paz, o amor, a fraternidade, a ternura, a compreensão, a partilha, aqui possam ser exemplificadas. Possamos, amadas irmãs e amados irmãos, refletir em nossas almas esse amor incrível, espantoso, que promana dos cimos e que a todos envolve com tanta, na sua tão grande extensão e na sua tão grande profundidade. Que a paz possa reinar em todos os nossos corações, que a capacidade de compreender, de nos harmonizarmos e de abraçar o nosso próximo possa desenvolver-se cada vez mais dentro de cada um de nós e ao longo da nossa caminhada. E hoje, neste dia, que é sempre um dia especial, este presente que neste momento vivenciamos, que ao entrarmos na dimensão espiritual da vida, durante o nosso período de sono e em desdobramento, possamos receber a ajuda desta legião de Paulo de Tarso, que nos possa vir ao nosso encontro, para que também com eles possamos trabalhar em favor do próximo. É o nosso desejo e o nosso pedido a toda esta espiritualidade amorosa que nos cerca com o seu carinho e com o seu amor. E assim sendo, aqui nos despedimos com o nosso sincero agradecimento, muito honrado por poder prestar aqui parcos conhecimentos e esclarecimentos que possam finalmente fazer alguma luz naqueles que estão a abordar a doutrina pela primeira vez e nos outros que já têm bons conhecimentos acerca da mesma. Agradeço muito ao Filipe a simpatia e agradeço muito a simpatia e também a amizade daqueles que nos ouviram. O nosso muito obrigado. Que assim seja. Pronto, foi mais uma bela conversa. Estamos encantados da nossa vida. Prestámos um bom serviço. Falámos do atendimento. Falámos dos objetivos e o que é que se pretende com o atendimento no Centro Espírita. Tó, uma vez mais, muito obrigado. Estaremos cá sempre para ouvir. Até E sempre, se quiser. Um abraço. E até amanhã, se Deus quiser. Fiquem todos bem e não se esqueçam que, embora saibamos todas as coisas, no fundo o que prevalece é sempre o amor. Paulo de Tarso. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, Fernandinha. Tchau, beijinho. Tchau, fiquem bem. Tchau, tchau. É Natal, nasceu o Cristo, o Mestre irmão, para mostrar que no coração há um lugar para todo irmão, sem cor, sem raça, sem distinção, te dão